Gente, é a segunda experiência que eu tive, né, com o mundo espiritual. Pra quem você não tá entendendo nada, eu gravei um vídeo anterior, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos. Já teve o primeiro vídeo, esse segundo e vai ter um terceiro, contando, assim, 3 experiências que eu tive com relação ao mundo espiritual e de como é sério o mundo espiritual, tá? E a segunda experiência que eu tive, assim, que me marcou, foi uma experiência assim. Vinha uma pessoa na minha casa. E num dia anterior, essa pessoa me ligou e me avisou que viria na minha casa no dia seguinte. Só que a partir do momento que aquela pessoa me falou que vinha na minha casa, gente, eu não sei o que é ter paz. Eu não fiquei em paz, a minha alma se abateu, eu não me senti bem daquela pessoa falar que vinha na minha casa. E como aquilo me incomodou muito, eu resolvi entrar em oração. E eu levantei meia-noite, tá? Já estava deitada, eu levantei meia-noite para orar por essa causa, apresentar a Deus, pedir a Deus que se não fosse da vontade de Deus que a pessoa vinha na minha casa, que Deus mudasse a rota dessa pessoa para que não viesse para minha casa, tá? Ela desistisse, alguma coisa acontecesse. E o que é que acontece? E eu ali orando ao Senhor, e quando eu comecei a orar, gente, eu senti uma presença muito forte dentro da minha casa. Senti uma presença muito, muito, muito forte dentro da minha casa. E eu sabia que não era natural aquilo que eu estava sentindo. Era muito forte. Sabe quando você sente que tem algo do seu lado, você sente que tem algo passando por você? Como é espiritual você não vê, mas você sente. E aquilo ali me deu aquele medo assim por dentro, sabe? E eu comecei a orar, comecei a repreender, comecei a expulsar. Gente, eu entrava no quarto orando, repreendendo em nome de Jesus. E o que estava no quarto, gente, passava por mim, assim, do lado do meu braço. E do lado do meu braço, os cabelos levantavam tudo. Foi uma coisa, assim, uma das experiências mais terríveis que eu já tive na minha vida, sabe? E ali eu orando, eu ia pra cozinha, passava por mim. Gente, sabe quando você sente assim, fupo, passa por você e o pelo levanta? Era desse jeito, tá? Chegou uma presença maligna na minha casa, assim que eu comecei a orar. Depois que aquela pessoa disse que vinha na minha casa. E ali eu fui pra cozinha e eu entrava no quarto. Eu entrava no quarto e orava, passava por mim. Quando eu entrava no outro quarto que eu orava, passava por mim. Quando eu chegava na sala, passava por mim. Eu ajoelhava para orar de perto do sofá, eu sentia que passava nas minhas costas. Gente, passava nas minhas costas ao ponto de eu fazer assim, ó. Sabe quando você passa aquela frieza nas costas? Você chega a dar aquela empinadinha assim, desse jeito. Então, assim, foi uma experiência horrorosa, tá? E eu lembro que, eu não sei, acho que foi dessa vez que eu lembro que eu mandei mensagem até pra minha pastora. Eu acho que eu mandei mensagem, se eu não tô enganada, gente. Não sei se foi essa experiência que eu mandei mensagem pra pastora. Eu lembro que teve uma experiência dessa que eu mandei mensagem pra pastora e era bem tarde já da noite, pedindo assim um socorro pra me ajudar em oração, tá? E ali eu orando. Gente, eu sei que foi muito tempo. Eu levei muito tempo orando dentro de casa, repreendendo, expulsando, até que essa presença sumisse dentro da minha casa. Até que a paz voltasse para dentro da minha casa. Porque, gente, foi algo muito, muito, muito terrível. Imagine aí você sentir a presença de algo dentro da tua casa que você não vê, mas você sente que tá ali. Foi terrível. Eu de noite sozinha, dentro de casa, orando e repreendendo, orando e repreendendo, orando e repreendendo. E assim, gente, é um detalhe. Eu não oro de luz acesa. Sabe? Eu não... vou levantar pra orar, vou acender a luz. E até o certo, né? Que você pode ter um escorpião, uma aranha, alguma coisa no chão. Mas eu não oro de luz acesa. Eu sempre oro com luz apagada. O que se tornou quase que um filme de terror pior, né? Aqui, minha casa não fica totalmente escura. Por quê? Porque tem poste aqui na frente. Sempre fica um pouco de claridade. Então, mas pra acender a luz, pra ficar tudo claro mesmo, iluminado, eu não acendo a luz. Eu oro de luz apagada. E aí, o que tornou a coisa pior ainda, eu falei, não, agora só vai faltar eu ver. Gente, passava do lado do meu braço, pelo levantava, minha cabeça arrepiava. Não, foi uma coisa assim, terrível. Mas o que é que eu quero trazer de alerta? Muitas das vezes a gente abre a porta da nossa casa para pessoas entrar, que Deus não quer que aquela pessoa venha na nossa casa. Muitas das vezes aquela pessoa tá carregada, tá acompanhada de coisas ruins ali, vem para nossa casa. Eu imagino que essa pessoa estava tão carregada de coisas ruins e vinham para dentro da minha casa, que mesmo antes da pessoa mesmo vir para dentro da minha casa, quando eu me coloquei em oração, quando eu coloquei a minha vida em posição ali para orar, para mostrar, apresentar para Deus aquela situação,
O que estava de ruim ali na vida daquela pessoa manifestou dentro da minha casa. Ou seja, o mundo espiritual, gente, é terrível. O mundo espiritual é muito sério, muito, muito sério. E a gente tem que estar preparados. Preparados como? Na leitura bíblica, no jejum, na oração, tá? Pedindo a Deus sabedoria, visão espiritual, discernimento, fechando as brechas, tá? Se colocando na posição de servo de Deus. A gente tem que estar nessa posição. Gente, um negócio desse, se eu não tivesse com a vida em ordem, se eu não tivesse, como é que se diz, jejuando, se eu não tivesse ali consagrando a minha vida ao Senhor, eu tinha saído de casa. Eu tinha pegado a minha filha e saído de casa. Eu abri a porta e ia me embora. Eu saí dentro de casa. Porque não tem como, gente, você sentir uma presença que te arrepia dentro de casa, você ficar. As coisas do mundo espiritual, gente, é terrível, tá? E eu quero aproveitar e deixar aqui esse conselho pra vocês. Sempre que alguém que não é comum ir na tua casa, tá? Você não conhece muita vida, que não é comum ir na tua casa, falar que vai na tua casa, ora ao Senhor. Ora, apresenta. Papai, é da tua vontade que essa pessoa venha na minha casa? Tu tá nesse negócio? A gente tem que fazer isso. Eu sei, gente, que parece terrível falar isso, mas a gente tem que fazer isso. Tem que orar, apresentar a vida dessa pessoa, apresentar essa viagem que a pessoa vir para sua casa ao Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? Para concluir esse testemunho, no dia seguinte, teve essa batalha espiritual toda, eu orei até essa presença sumir dentro da minha casa. No dia seguinte, a primeira ligação que eu recebi foi dessa pessoa, avisando que aconteceu um imprevisto, alguma coisa aconteceu, e essa pessoa não ia mais poder vir na minha casa. Ainda me pediu desculpa por ter me falado que vinha na minha casa e não podia ir vir mais, sabe? E ali eu falei, não foi você que me pediu desculpa, não, ali foi providência de Deus que não permitiu. E um detalhe, essa pessoa já veio depois na minha casa e tudo, e eu não senti mais nada, entendeu? Foi aquele dia, naquele momento, sabe? Não sei o que aconteceu, eu não sei como é que estava a vida daquela pessoa, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu sei que, dessa vez, ela não conseguiu vir na minha casa. Eu entrei em oração, não pedindo para ela não vir, mas pedindo para Deus tomar a direção daquilo ali, que se não fosse da vontade de Deus que ela viesse na minha casa, que Deus mudasse a rota. Eu orei dessa forma e no dia seguinte a pessoa me avisou que não ia poder vir. E teve essa batalha espiritual à noite. Então assim, gente, o mundo espiritual é muito, muito, muito sério. E tem gente que brinca. Tem gente que abre a porta da casa para qualquer pessoa entrar. Tem gente que abre a porta do quarto para qualquer pessoa entrar. Tem gente que deixa qualquer pessoa até sentar na sua cama. Casais mesmo que deixam qualquer pessoa sentar na própria cama, entrar no quarto dos filhos, entrar na sua cozinha. Gente, isso é muito, muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, tem pessoas que estão carregadas no mundo espiritual. E a gente tem que ter esse cuidado, essa sabedoria, esse discernimento, sabe? De não abrir a porta da nossa casa para qualquer pessoa entrar. Não é que seja qualquer pessoa. Que muitas das vezes a pessoa tá com a vida toda desmantelada, vem para sua casa cheia de demônios, cheia do que não presta. E você tem que ter essa sabedoria, essa visão espiritual. Entendeu? Então, eu queria dividir essa experiência com vocês, tá? Queria dividir essa experiência com vocês e eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo no próximo vídeo.